Saudações indígenas! Obrigado por estar aqui. Vamos divulgar a cultura dos povos originários do Brasil? Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo numa estrutura acadêmica importantíssima. A gente vai destrinchar a relação teórica entre três conceitos bem pesados das ciências humanas: etnocídio, memoricídio e a luta constante por territórios indígenas. E para não ficar só na teoria abstrata, nós vamos aplicar tudo isso a uma realidade concreta, analisando o estudo de caso histórico do povo Pipipã, lá no sertão de Pernambuco. Bora começar? Nossa rota hoje é bem direta. Vamos passar pela tríade da destruição, entender etnocídio e memoricídio, ver como território significa vida e, em seguida, aplicar tudo isso ao caso Pipipã, fechando com as estratégias deles de educação e resistência. Então, vamos começar pela base de tudo, a tríade da destruição. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o extermínio nem sempre é aquele evento único, massivo e barulhento. A literatura acadêmica, especialmente através do autor Bartolomeu Clávero, traz um conceito chamado genocídio cotidiano. É super interessante e trágico ao mesmo tempo notar que a negação sistemática de direitos territoriais e a omissão do Estado criam, de forma bem silenciosa, as condições perfeitas para a desnutrição, para doenças e para o colapso econômico dessas comunidades. Os estudiosos mostram que essa simples falta de ação funciona na prática como uma destruição física contínua. É um genocídio de todo dia. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, que amplia ainda mais esse conceito: etnocídio e memoricídio. A gente ouve muito a palavra genocídio, né? O conceito clássico, criado pelo Raphael Lemkin, foca bastante na aniquilação física do corpo. Mas e o etnocídio? A academia define o etnocídio não como a destruição dos corpos, mas sim como a erradicação sistemática da cultura, das crenças e de todo o modo de viver de um grupo. Basicamente, é arrancar o que faz aquele povo ser único, forçando uma assimilação onde a identidade original simplesmente deixa de existir. Tem uma frase do antropólogo Pierre Clastres que bate muito forte e sintetiza isso de um jeito magistral. Ele diz exatamente isso que estamos vendo. Enquanto o genocídio mata o corpo, o etnocídio mata o espírito. Percebam como essas palavras encapsulam com precisão o trauma relatado pelos povos originários ao longo de séculos. E caminhando lado a lado com o etnocídio, os estudos identificam o memoricídio. A palavra já diz tudo, né? Memória mais homicídio. O conceito designa a destruição intencional dos símbolos, da história e das narrativas de um grupo. É um abuso de poder feito sob medida para causar um desaparecimento simbólico através da hegemonia de outra cultura. O objetivo é literal: fazer com que as futuras gerações simplesmente esqueçam que aquela cultura ancestral um dia sequer existiu. E onde toda essa violência acontece fisicamente? Vamos para a nossa terceira parte: território como vida. O ponto crucial aqui é compreender o impacto real da desterritorialização. Para o pensamento indígena, como os pesquisadores documentam exaustivamente, a terra não é um mero bem imobiliário. O território e a vida são coisas absolutamente inseparáveis. Quando rola a retirada forçada, não é só o espaço físico que vai embora. Vai junto a base inteira de onde brotam a cultura, a religião e a organização social. A literatura mostra que perder o território é de fato o gatilho principal para aquela tríade de destruição que a gente acabou de ver. Para trazer essa teoria para dados concretos, as pesquisas listam o verdadeiro efeito dominó. Sem a proteção do território, a economia de subsistência desmorona. Os artigos científicos ligam diretamente à falta de terras com altas taxas de desnutrição e mortalidade infantil. Isso sem contar a extrema vulnerabilidade a doenças de fora, algo que ficou tragicamente claro durante a pandemia de Covid-19. E claro, junto com a saúde física, acontece a erosão de todo o referencial espiritual da comunidade. Agora, vamos tirar isso da teoria pura e ver como acontece na prática. Chegamos à parte 4, o estudo de caso Pipipã. Ancorando toda essa base acadêmica numa realidade empírica, a pesquisa nos apresenta ao povo Pipipã. Eles ficam no município de Floresta, no meio do sertão de Pernambuco, e a história desse grupo ilustra perfeitamente e dolorosamente todas essas definições complexas que a gente abordou até aqui. Olhando para os documentos históricos oficiais, a linha do tempo de deslocamento deles é bem pesada. Tudo começa lá no início do século XVIII, com os colonizadores tomando as terras para criar gado na Caatinga. Em 1759, só porque resistiram a essa ocupação, eles foram classificados oficialmente como índios bárbaros. Aí, em 1761, cartas relatam que mais de 300 membros da etnia foram capturados e expulsos de suas terras nas chamadas Guerras Justas. Dando um salto enorme para 1980,
1982, o antigo território sagrado deles foi transformado pelo Estado na Reserva Biológica de Serra Negra, sobrepondo uma unidade de conservação ambiental em cima da terra que a etnia reivindicava. E não parou no deslocamento físico. Os documentos acadêmicos revelam o processo brutal dos aldeamentos. Para civilizar quem eles chamavam de bárbaros, usaram a estratégia da mistura forçada. Obrigar um povo a abandonar a própria língua e as práticas sociais é a execução literal do etnocídio e do memoricídio que a gente discutiu. Era uma tentativa estruturada de fazer a identidade Pipipã sumir dos registros e da cabeça de todo mundo na região. Mas, incrivelmente, apesar de séculos dessa política de apagamento, a história não terminou no silêncio. A sociologia documenta um processo fascinante de etnogênese. Em 1998, rola um movimento forte de afirmação que resultou na separação oficial deles do povo cambiuá, com quem eles tinham sido misturados à força no passado. Em 2003, o Estado finalmente reconhece a etnia oficialmente pela FUNAI. E hoje o foco central é a luta dificílima pela demarcação do território original, que vive em constante conflito com fazendeiros e grileiros. Só para dar uma dimensão dessa sobrevivência e dessa resiliência contra o genocídio cotidiano, as fontes apontam que a população atual estimada do povo Pipipã, concentrada ali perto da Serra Negra, é de mais ou menos 2.050 pessoas. É a prova viva de que eles continuam lá. E como eles lutam contra esse apagamento hoje? Chegamos à nossa última parte: resistência e educação intercultural. Analisando como toda aquela teoria de destruição encontra resistência na prática moderna, a literatura destaca o papel da Serra Negra. Para além de ser uma reserva biológica para o Estado, para os Pipipã é um território ancestral sagrado onde acontece o Aricuri, que é o ritual de fortalecimento espiritual deles. É exatamente no solo da Serra Negra que o resgate da memória acontece, provando mais uma vez que o território é absolutamente central para a cultura existir. E tem outro detalhe fascinante: os artigos acadêmicos mostram que a educação escolar indígena diferenciada virou uma verdadeira arma epistêmica. A criação de um currículo próprio atua direto contra o memoricídio. Isso quebra aquela narrativa eurocêntrica padrão e luta contra o epistemicídio, que é basicamente a morte e desvalorização dos saberes tradicionais. Mais do que matemática ou português, eles ensinam aos curumins a história política do seu próprio povo. E não é só dentro de uma sala fechada não, o aprendizado rola no meio da mata sagrada. Tem uma frase genial recolhida nas pesquisas que resume essa filosofia perfeitamente: um guerreiro formando o outro. Recuperar a memória histórica tem um propósito muito claro: garantir que as novas gerações saibam exatamente de onde vieram e estejam prontas tanto intelectualmente quanto culturalmente para defender os direitos dos seus ancestrais. Então, para amarrar tudo que vimos hoje sobre essa análise acadêmica pesada, fica uma pulga atrás da orelha para a gente pensar. Se a gente entende que não ter o território é o que alimenta o genocídio, o etnocídio e o memoricídio, fica a pergunta: como é que a gente pode sequer falar em justiça democrática nas sociedades modernas enquanto existirem essas pendências territoriais históricas? É um convite e tanto para a gente continuar acompanhando os estudos decoloniais e olhar com muita atenção para as realidades que as pesquisas revelam. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esse estudo com a gente.